Os outros dois correram para a esquerda e desceram até uma pequena concavidade não muito distante da estrada. Deitaram-se no solo. Frodo hesitou por um momento. A curiosidade ou algum outro sentimento lutava contra seu desejo de se esconder. O som de cascos se aproximou. Bem na hora, ele se jogou numa moita atrás de uma árvore que cobria a estrada de sombra. Então levantou a cabeça e espiou cuidadosamente por cima de uma das raízes grandes. Pela curva vinha um cavalo negro, não um pônei de hobbit, mas um cavalo grande, montado por um homem grande, que parecia abaixado na sela, envolto numa grande capa e num capuz preto, de modo que só se viam as botas nos estribos altos. O rosto, coberto por uma sombra, era invisível. Quando chegou à árvore onde estava Frodo, o cavalo parou. A figura do cavaleiro permanecia imóvel com a cabeça baixada, como que tentando escutar algo. De dentro do capuz veio um ruído, como se alguém tentasse farejar um cheiro indefinível. A cabeça se virava para os dois lados da estrada. Um medo repentino e insensato de ser descoberto tomou conta de Frodo, que pensou no anel. Mal ousava respirar, e mesmo assim a vontade de retirá-lo do bolso se tornou tão forte que sua mão começou lentamente a se mover. Sentia que era só colocá-lo e ficaria a salvo. O conselho de Gandalf parecia absurdo. Bilbo tinha usado o anel. E ainda estou no condado, pensava ele, no momento em que sua mão alcançou a corrente e que estava o anel. Nesse momento, o cavaleiro sentou-se ereto e sacudiu as rédeas. O cavalo avançou, primeiro andando devagar, para depois romper num trote rápido. Frodo se arrastou até a beira da estrada e ficou olhando o cavaleiro, até que desapareceu na distância. Não podia ter certeza, mas teve a impressão de que, de repente, antes que sumisse de vista, o cavalo tinha virado para o lado e entrado no mato à direita. Bem, acho isso estranho e, na verdade, perturbador, falou Frodo consigo mesmo, enquanto andava em direção aos companheiros. Pippin e Sam permaneciam deitados no chão e não tinham visto nada. Então Frodo descreveu o cavaleiro e seu comportamento estranho. Não sei porquê, mas tive certeza de que estava me procurando ou me farejando, e também tive certeza de que eu não queria que me descobrisse. Nunca vi ou senti algo assim no condado antes. Mas o que teria uma das pessoas grandes a ver conosco? Disse Pippin. E o que estaria fazendo nesta parte do mundo? Existem alguns homens por aí, disse Frodo. Lá embaixo, na Quarta Sul, andaram tendo problemas com as pessoas grandes, eu acho. Mas nunca soube de nada como este cavaleiro. Fico imaginando de onde veio. Desculpe, interrompeu Sam. Eu sei de onde ele vem. É da Vila dos Hobbits que este cavaleiro vem, a não ser que exista mais de um, e sei para onde vai. O que quer dizer? Disse Frodo, abruptamente, olhando para ele assombrado. Por que não falou nada antes? Só lembrei agora, senhor. Foi assim. Quando volto para a nossa toca ontem à noite com a chave, meu pai disse para mim: Oi, Sam, diz ele. Achei que tinha ido embora com o Sr. Frodo hoje cedo. Passou por aqui um camarada estranho perguntando pelo Sr. Bolseiro de Bolsão, e ele acabou de sair. Mandei-o para Buqueburgo. Não que tenha gostado do jeito dele. Parecia muito furioso quando eu disse que o Sr. Bolseiro tinha deixado sua velha casa para sempre. Chiou na minha cara. Me deu um arrepio. Que tipo de pessoa pode ser? Digo eu para o feitor. Eu não sei, diz ele, mas não era um hobbit. Ele era alto e parecia negro e se inclinava em cima de mim. Acho que era uma das pessoas grandes, dos lugares distantes. Ele falava esquisito.
Não pude ficar e ouvir mais, já que o senhor estava à minha espera, e não dei muita atenção a isso. O feitor está ficando velho e bem cego, e devia estar quase escuro quando esse camarada subiu a colina e o encontrou tomando ar no fim de nossa rua. Espero que ele não tenha feito nenhum mal, senhor. Nem eu. De qualquer jeito, a culpa não é dele, disse Frodo. Para falar a verdade, eu o escutei conversando com um estranho, que parecia perguntar por mim, e quase fui até lá para saber quem era. Gostaria de ter ido, ou que você tivesse me contado isso antes. Devia ter tomado mais cuidado na estrada. Ainda assim, pode não haver ligação alguma entre o sujeito estranho do feitor e este cavaleiro, disse Pippin. Saímos da vila dos hobbits em segredo, e eu não vejo como ele possa ter nos seguido. Devia ter esperado Gandalf, murmurou Frodo, mas talvez isso só piorasse as coisas. Então você sabe ou imagina alguma coisa sobre este cavaleiro? Disse Pippin, que escutara essas últimas palavras. Não sei, e preferia não adivinhar, disse Frodo. Tudo bem, primo Frodo. Pode guardar o seu segredo por agora, se quiser fazer mistério. Mas, enquanto isso, o que vamos fazer? Gostaria de beliscar alguma coisa, mas algo me diz que devemos sair daqui. Essa conversa de cavaleiro farejador com nariz invisível me deixou inquieto. Acho que vamos agora, disse Frodo, mas não pela estrada. Como prevenção, caso aquele cavaleiro volte ou outro siga, temos muito chão pela frente hoje. A terra dos Books ainda está a milhas daqui. As árvores lançavam sombras altas e esguias sobre o mato quando partiram novamente. Agora se mantinham a certa distância da estrada, do lado esquerdo, e escondidos o máximo possível. Mas isso os atrasou, pois o mato era espesso e cheio de moitas, e o solo irregular, as árvores já começando a se agrupar em feixes. O sol já baixava, vermelho, além das montanhas atrás deles, e a tarde já avançava quando voltaram para a estrada, no final de um longo trecho plano e reto que se estendera por algumas milhas. Naquele ponto descrevi uma curva e descia para as terras da baixada, seguindo para tronco, mas havia uma ramificação à direita que desenhava curvas e entrava numa floresta de velhos carvalhos em direção à vila do bosque. Este é o nosso caminho, disse Frodo. Não muito distante da bifurcação, encontraram o tronco de uma árvore enorme. Ainda estava viva e tinha folhas nos pequenos ramos crescidos em volta dos tocos quebrados de seus galhos caídos havia muito. Mas era oca e podia-se entrar nela através de uma grande fissura no lado oposto à estrada. Os hobbits se arrastaram para dentro e lá sentaram sobre o chão de folhas velhas e madeira podre. Descansaram e fizeram uma refeição leve, conversando baixo e parando para escutar de tempo em tempo. Já os envolvia o crepúsculo quando se puseram a caminhar. O vento oeste suspirava nos galhos, as folhas sussurravam. Logo, a estrada começou a mergulhar de leve, mas continuamente, no lusco-fusco. Uma estrela surgiu sobre as árvores no leste, que escurecia diante deles. Caminhavam lado a lado no mesmo passo, para manter o ânimo. Depois de um tempo, à medida que as estrelas aumentavam em número e brilho, a inquietação os deixou, e eles pararam de prestar atenção ao som de cascos. Começaram a cantar baixinho, como os hobbits fazem ao caminhar juntos, especialmente quando se aproximam dos lares à noite. Para a maioria dos hobbits, é uma cantiga de ceia ou de dormir, mas para esses hobbits era uma cantiga de caminhar, embora não deixasse, é claro, de mencionar a ceia e a cama. Bilbo Bolseiro tinha feito a letra para uma melodia antiga, como As Colinas, e ensinou-a a Frodo quando caminhavam nas ladeiras do Vale do Água e conversavam sobre a aventura.
Sobre a lareira arde a chama, e sob o teto há uma cama, mas nossos pés vão mais andar, ali na esquina pode estar árvore alta ou rochedo frio, que ninguém sabe, ninguém viu. Folha e relva, árvore e flor, deixa passar aonde for, água e monte vão chegando, vai passando. Talvez te espere noutra esquina, porta secreta ou nova sina. E se hoje nós passarmos por elas, amanhã podemos revê-las e seguir a estrada secreta que o sol e a lua têm por meta. Maçã e espinho, noz e ameixa, deixa passar, deixa, pedra e areia, lagoa e vargem, boa viagem, boa viagem. Lá atrás a casa, em frente o mundo, muitas trilhas ao vagabundo, pelas sombras do anoitecer, até a última estrela aparecer. Agora o mundo já não chama. Voltemos para casa e para a cama. Nuvem, sombra, dúbia, neblina. Deixa retina. Água e comida, luz e chama. E já para a cama. A cantiga terminou. E agora para a cama, cantou Pipe, bem alto. Quieto, disse Frodo. Acho que ouvi cascos de novo. Pararam de repente e ficaram quietos como sombras de árvores, escutando. Havia um som de cascos no caminho, um pouco atrás, mas que se aproximava devagar. Saíram do caminho rápida e silenciosamente, correndo para a sombra mais profunda, embaixo dos carvalhos. Não vamos muito longe, disse Frodo. Não quero ser visto, mas quero ver se é outro cavaleiro negro. Muito bem, disse Pippin, mas não esqueça que ele fareja. Os cascos se aproximaram. Não tinham tempo para encontrar um esconderijo melhor que a escuridão geral sob as árvores. Sam e Pippin se agacharam atrás de um tronco, enquanto Frodo se arrastava alguns metros em direção ao caminho, que se mostrava cinzento e pálido, uma linha de luz sumindo através da floresta. Acima, o céu claro estava coalhado de estrelas, mas não havia luar. O barulho de cascos parou. Olhando, Frodo viu alguma coisa escura atravessar o espaço mais claro entre duas árvores, e depois parar. Parecia a sombra negra de um cavalo, conduzida por uma sombra negra menor. A sombra ficou parada perto do ponto onde tinham abandonado o caminho, e se virava de um lado para outro. Frodo pensou ouvir o som de alguém farejando. A sombra se abaixou até o solo e começou a avançar em direção a ele. Mais uma vez, o desejo de usar o anel se apossou de Frodo, agora mais forte que antes, tão forte que, sem perceber o que estava fazendo, sua mão já tateava o bolso. Mas neste momento veio um som semelhante ao de música e risadas misturadas, som de vozes perfeitamente audíveis, mais altas e depois mais baixas, através do ar iluminado pela luz das estrelas. A sombra negra se endireitou e se afastou. Montou a sombra do cavalo e pareceu desaparecer através do caminho, dentro da escuridão do outro lado. Frodo pôde respirar novamente. Elfos! Exclamou Sam, num sussurro rouco. Elfos, senhor! Poderia ter se jogado à frente das árvores e corrido na direção das vozes, se os outros não o tivessem segurado. Sim, são elfos, disse Frodo. Pode-se encontrá-los de vez em quando na ponta do bosque. Não moram no condado, mas vagueiam por aqui na primavera e no outono, vindos de suas terras além das colinas das torres. Ainda bem que fazem isso. Vocês não viram, mas aquele cavaleiro negro parou bem aqui e estava realmente vindo em nossa direção quando a música começou. Assim que escutou as vozes, ele fugiu. E os elfos? Disse Sam, entusiasmado demais para se preocupar com o cavaleiro. Podemos ir até lá para vê-los? Escutem, estão vindo para cá, disse Frodo. Temos só de esperar. A cantoria chegou mais perto. Uma das vozes podia agora ser ouvida acima das outras.
Cantava na bela língua dos elfos, que Frodo entendia um pouco, e os outros não conheciam. Apesar disso, na imaginação deles, o som combinado com a melodia parecia tomar a forma de palavras que entendiam só em parte. Frodo escutou a canção assim: Branca de neve, clara senhora, reinas além dos mares poentes, és nossa luz aqui nesta hora, no mundo das árvores onipresentes. Ó Gilsoniel, ó Elbereth, de hálito puro e claro olhar, branca de neve, a ti nossa voz, em longes terras, além do mar. Estrelas que, no ano sem sol, pela sua mão fostes semeadas, em campos de vento em claro arrebol, agora sois flores prateadas. Ó Elbereth, ó Gilsoniel, ainda lembramos, nós que moramos nesta longura em mantas silentes, a luz dos astros nos mares poentes. A canção terminou. Estes são altos elfos, falaram o nome de Elbereth, disse Frodo surpreso. Esse belo povo raramente é visto no condado. Poucos ainda permanecem na Terra-média, a leste do grande mar. De fato, um acaso estranho. Os hobbits se sentaram na sombra ao lado do caminho. Logo, os elfos desceram por ele em direção ao vale. Passaram devagar, e os hobbits puderam ver a luz das estrelas brilhando nos olhos e cabelos deles. Não levavam qualquer luz, e mesmo assim, conforme caminhavam, um clarão, como a luz da lua que aparece sobre a borda das montanhas, anunciando sua chegada, parecia iluminar seus pés. Agora estavam em silêncio, e o último elfo, ao passar, se voltou e olhou em direção aos hobbits, rindo. Salve, Frodo! Gritou ele. Você está fora de casa tarde da noite, ou será que está perdido? Então, gritou pelos outros, e todo o grupo parou e se juntou em volta deles. Isto é realmente maravilhoso, disseram eles. 3 hobbits na floresta à noite. Não vemos uma coisa dessas desde que Bilbo foi embora. O que significa isto? Isto simplesmente significa, belo povo, que parece que estamos indo pelo mesmo caminho que vocês. Gosto de andar sob as estrelas, mas a sua companhia seria bem-vinda. Mas não precisamos de outra companhia, e os hobbits são tão enfadonhos, riram eles. E como você sabe que estamos indo pelo mesmo caminho que vocês, já que não sabem aonde estamos indo? E como você sabe meu nome? Perguntou Frodo. Sabemos de muitas coisas, disseram eles. Já ouvimos antes muitas vezes com Bilbo, embora vocês possam não nos ter visto. Quem são vocês e quem é o seu senhor? Sou Gildor, respondeu o líder, o elfo que o tinha chamado primeiro. Gildor Inglorion, da casa de Finrod. Somos exilados, e a maioria de nossos parentes partiu há muito tempo, e também nós vamos permanecer aqui apenas um pouco, antes do nosso retorno pelo grande mar. Mas alguns de nosso povo ainda moram em paz em Valfenda. Agora vamos, Frodo, conte-nos o que está fazendo, pois vemos uma sombra de medo em você. Ó povo sábio, interrompeu Pippin ansiosamente, conte-nos sobre os Cavaleiros Negros. Cavaleiros Negros? Disseram em voz baixa. Por que estão perguntando sobre Cavaleiros Negros? Porque 2 Cavaleiros Negros passaram por nós hoje, ou um deles 2 vezes, disse Pippin. Agora há pouco fugiu, quando vocês se aproximaram. Os elfos não responderam imediatamente, mas conversaram entre si num tom baixo, em sua própria língua. Finalmente, Gildor voltou-se para os hobbits. Não vamos falar disso aqui, disse ele. Achamos que é melhor virem conosco. Não é nosso hábito, mas desta vez levaremos vocês pela nossa estrada, e vocês vão se hospedar conosco essa noite, se quiserem. Oh, belo povo, isto é boa sorte além do que esperava, disse Pippin. Sam estava mudo. Agradeço-lhe muito, Gildor Inglorion, disse Frodo, fazendo reverência. Ellen silla lumen mentielvo,
Uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, acrescentou ele na língua dos elfos. Tenham cuidado, amigos, gritou Gildor rindo. Não digam segredos. Aqui está um estudioso da língua antiga. Bilbo foi um bom mestre. Salve, amigo dos elfos, disse ele fazendo uma reverência a Frodo. Venha agora com seus amigos e junte-se ao nosso grupo. É melhor andarem no meio, para não se perderem. Podem ficar cansados antes de pararmos. Por quê? Aonde vamos? Perguntou Frodo. Por hoje vamos para a floresta nas colinas sobre a Vila do Bosque. Fica a algumas milhas, mas vão ter de descansar no final, e isto encurtará sua viagem amanhã. Agora continuavam a marcha em silêncio, e passavam como sombras e luzes fracas. Os elfos, mais ainda que os hobbits, sabiam andar sem fazer nenhum ruído, se desejasse. Pippin começou logo a ficar sonolento e cambaleou uma ou duas vezes. Sempre um elfo ao seu lado estendia o braço, evitando que caísse. Sam andava ao lado de Frodo, como se sonhasse com uma expressão no rosto que misturava medo e uma alegria atônita. A floresta em ambos os lados se tornou mais densa. As árvores agora eram mais jovens e espessas, e conforme o caminho descia, entrando na dobra das montanhas, havia profundas moitas de aveleiras nas ladeiras dos dois lados. Finalmente, os elfos deixaram o caminho virando à direita. Uma trilha verde quase invisível passava pelas moitas, e por ela seguiram, através de curvas que voltavam a subir as ladeiras, até o topo de uma saliência das colinas, que altiva se projetava sobre a parte mais baixa do vale do rio. De repente saíram da sombra das árvores, e diante deles estava um espaço grande de capim baixo, cinzento no escuro da noite. De três lados, a floresta avançava por cima dele, mas ao leste o solo descia vertiginosamente, e as copas das árvores escuras que cresciam no fundo da ladeira ficavam abaixo de seus pés. Mais além, as terras baixas se estendiam escuras e planas sobre as estrelas. Mais próximas, algumas luzes brilhavam na aldeia da Vila do Bosque. Os elfos sentaram-se no capim e conversaram em voz baixa. Pareciam não tomar mais conhecimento dos hobbits. Frodo e seus companheiros se embrulharam em capas e cobertores, tomados pelo sono. A noite avançou, e as luzes no vale se apagaram. Pippin adormeceu, com a cabeça apoiada num outeiro verde. Lá em cima, no leste, oscilavam Hemirat, as estrelas enredadas, e lenta acima da névoa, a vermelha Borgil se levantava, brilhando como uma joia de fogo. Então, por alguma mudança de ar, toda a névoa foi retirada como um véu, e ali subia, como se escalasse a borda do mundo, o espadachim do céu, Menelvagor, com seu cinto brilhante. Todos os elfos começaram a cantar. De repente, sob as árvores, uma fogueira se acendeu com uma luz vermelha. Venham, disseram os elfos, chamando os hobbits. Agora é hora de conversar e de se divertir. Pippin se sentou, esfregando os olhos. Tremeu. Há um fogo no salão e comida para convidados famintos, disse um elfo parado diante dele. Na ponta sul do gramado havia uma abertura. Ali, o solo verde entrava na floresta e formava um amplo espaço como um salão, coberto pelos ramos das árvores. Os grandes troncos se alinhavam como pilares em cada um dos lados. No meio ficava uma fogueira e, nas árvores pilares, tochas com luzes de ouro e prata queimavam continuamente. Os elfos se sentaram
em volta da fogueira, sobre a grama ou sobre rodelas cerradas de velhos troncos. Alguns iam e vinham, carregando taças e servindo bebidas. Outros traziam comida em montes de pratos e bandejas. É uma refeição modesta, disseram eles aos hobbits, pois estamos alojados na floresta, longe de nossos salões. Se alguma vez forem à nossa casa, serão mais bem tratados. A mim parece bom o suficiente para uma festa de aniversário, disse Frodo. Mais tarde, Pippin se lembraria um pouco da comida e da bebida, pois sua mente estava tomada pela luz nos rostos dos elfos e pelos sons de vozes, tão variadas e bonitas que o faziam sentir-se como se estivesse sonhando acordado. Mas saberia dizer que houve pão, cujo sabor superava o de uma bela bengala de pão branco, para alguém que está morrendo de fome, e frutas doces como pombos silvestres, e mais saborosas que as cultivadas em jardins. Eles vaziam um copo cheio de uma bebida aromática, fresca e transparente, como água de fonte, dourada como uma tarde de verão. Sam jamais poderia descrever em palavras, nem representar de modo claro para si mesmo o que sentiu ou pensou naquela noite, que, apesar disso, ficou-lhe gravada na memória como um dos acontecimentos mais importantes da sua vida. O mais próximo disso a que conseguiu chegar foi dizer: "Bem, senhor, se eu pudesse cultivar maçãs assim, diria que sou um hortelão, mas foram as canções que tocaram meu coração, se entende o que quero dizer." Frodo estava sentado, comendo, bebendo e conversando com prazer, mas sua mente se concentrava nas palavras ditas. Sabia um pouco da língua élfica e escutava atento. De vez em quando falava com aqueles que o serviam e lhes agradecia na língua deles. Em contrapartida, sorriam e diziam: "Aqui está uma joia rara entre os hobbits." Depois de um tempo, Pippin adormeceu profundamente e foi levantado e levado para um abrigo sob as árvores. Ali, o deitaram num leito macio onde dormiu o resto da noite. Sam se recusou a deixar seu mestre. Quando Pippin tinha ido, ele veio e se sentou encolhido perto de Frodo, onde finalmente pendeu de sono e fechou os olhos. Frodo permaneceu por muito tempo acordado, conversando com Gildor. Falaram de muitas coisas, velhas e novas, e Frodo perguntou muito sobre os acontecimentos no vasto mundo fora do condado. As novidades eram na maioria tristes e agorentas. Uma escuridão que crescia, as guerras dos homens e a fuga dos elfos. Finalmente Frodo fez a pergunta que calava mais fundo em seu coração. "Diga-me, Gildor, você viu Bilbo depois que ele nos deixou?" Gildor sorriu. "Sim", respondeu ele. "2 vezes. Disse-me adeus aqui mesmo, mas o vi uma outra vez, longe daqui." Não disse mais nada sobre Bilbo, e Frodo ficou em silêncio. "Você não me pergunta ou fala muito sobre as coisas que o preocupam, Frodo", disse Gildor. "Mas eu já sei um pouco, e posso ler mais em seu rosto e no pensamento por trás de suas perguntas. Você está deixando o condado, e ainda assim duvida se poderá encontrar o que procura, ou conseguir o que pretende, ou se algum dia retornará. Não é isso?" "É sim", disse Frodo, "mas pensei que minha partida fosse um segredo conhecido apenas por Gandalf e meu fiel Sam." Olhou para Sam, que roncava baixinho. "O segredo não chegará ao inimigo por nosso intermédio", disse Gildor. "O inimigo?" disse Frodo. "Então você sabe por que eu estou deixando o condado?" "Não sei por que motivo o inimigo está perseguindo você", respondeu Gildor, "mas percebo que está, embora isso me pareça muito estranho. E faço uma advertência. O perigo agora está adiante e também atrás de você, e dos 2 lados. Quer dizer os cavaleiros? Pensava que fossem os servidores do inimigo. O que são os cavaleiros negros?" "Gandalf não lhe disse nada?"
Sobre essas criaturas, nada. Então acho que não cabe a mim dizer mais, para evitar que o terror o impeça de continuar a viagem. Pois a mim parece que você partiu em cima da hora, se é que já não está atrasado. Deve se apressar e não ficar nem voltar. O condado não oferece proteção a você. Não consigo imaginar que informação possa ser mais terrível que suas insinuações e advertências, exclamou Frodo. É claro que sabia que havia perigo à minha frente, mas não esperava encontrá-lo no nosso próprio condado. Um hobbit não pode caminhar do água até o rio em paz? Mas não é o seu próprio condado, disse Gildor. Outros moraram aqui antes dos hobbits, e outros virão quando os hobbits não estiverem mais aqui. O vasto mundo está em volta de vocês. Podem se trancar aqui dentro, mas não trancá-lo lá fora. Eu sei, e apesar disso o condado sempre me pareceu tão seguro e familiar. Que posso fazer agora? Meu plano era sair do condado em segredo e ir até Valfenda, mas agora meus passos estão sendo seguidos, antes mesmo de chegar à terra dos Books. Acho que ainda deve seguir esse plano, disse Gildor. Não acho que a estrada seja dura demais para sua coragem, mas se desejar um conselho mais direto, deverá pedi-lo a Gandalf. Não sei o motivo de sua fuga, e por isso não sei por que meio seus perseguidores vão atacá-lo. Isso Gandalf deve saber. Suponho que deve encontrá-lo antes de deixar o condado. Espero que sim. Mas esta é outra coisa que me deixa ansioso. Tenho esperado Gandalf há muitos dias. Ele deveria ter chegado à Vila dos Hobbits no máximo há 2 noites, mas não apareceu. Agora fico imaginando o que pode ter acontecido. Será que devo esperá-lo? Gildor ficou em silêncio por um momento. Não gosto dessa notícia, disse ele finalmente. O atraso de Gandalf não é um bom presságio, mas dizem por aí, não se meta nas coisas dos magos, pois eles são sensíveis e ficam facilmente irritados. A escolha é sua, ir ou esperar. E também dizem por aí, não peça conselhos aos elfos, pois eles dirão ao mesmo tempo não e sim. É mesmo? Riu Gildor. Os elfos raramente dão conselhos imprudentes, pois um conselho é uma dádiva perigosa, mesmo dos sábios para os sábios, e tudo pode dar errado. Mas e você? Se não me contou sobre tudo que o preocupa, como posso fazer uma escolha melhor que a sua? Mas quer um conselho? Vou dá-lo em nome de nossa amizade. Acho que deve partir imediatamente, sem demora. E se Gandalf não chegar antes de sua partida, então também aconselho o seguinte: não vá sozinho. Leve amigos que sejam confiáveis e prestativos. Agora deve me agradecer, pois não dou este conselho com tranquilidade. Os elfos têm suas próprias dores e seus próprios labores, e não se preocupam muito com os assuntos dos hobbits, ou de qualquer outra criatura sobre a terra. Nossos caminhos se cruzam raramente, por acaso ou de propósito. Neste nosso encontro pode haver algo mais que o acaso, mas o propósito não está claro para mim, e temo falar demais. Fico imensamente grato, disse Frodo, mas queria que dissesse de modo direto o que são os Cavaleiros Negros. Se seguisse conselho, poderei não encontrar Gandalf por um longo tempo, e preciso saber qual é o perigo que me persegue. Não basta saber que são os servidores do inimigo? Respondeu Gildor. Fuja deles, não fale com eles, são letais. Não me pergunte mais nada, mas meu coração pressente que, antes que tudo se acabe, você, Frodo, filho de Drogo, saberá mais sobre essas coisas terríveis que Gildor Inglorion, que Elbereth o proteja. Mas onde buscarei coragem? Perguntou Frodo. É disso que eu mais preciso. A coragem pode ser encontrada em lugares improváveis, disse Gildor. Tenha esperança, durma agora. Pela manhã, deveremos ter partido, mas enviaremos nossas mensagens por todo lugar. Os grupos errantes vão saber de sua viagem, e aqueles que têm poder para o bem estarão vigiando, no meio amigo dos elfos, e que as estrelas brilhem sobre o final do seu caminho. Raramente tivemos tanto prazer na companhia de estranhos.
e é bonito escutar palavras na língua antiga dos lábios de outros andarilhos do mundo. Frodo sentiu-se sonolento, ainda enquanto Gildor terminava de falar. Vou dormir agora, disse ele, e o elfo conduziu a um abrigo ao lado de Pippin, e ele se jogou sobre um leito, caindo imediatamente num sono sem sonhos.